A Giovanna era uma jovem de apenas 22 anos que conheceu um homem chamado Adalto através de um aplicativo de relacionamentos no ano de 2025. Adalton, que tem 45 anos, prometeu para Giovanna que seria o amor da vida dela e ficaria com ela até o fim. Em fevereiro de 2026, a Giovanna foi encontrada sem vida dentro do seu apartamento por sua melhor amiga. Inicialmente, todos acharam que a Giovanna tivesse feito aquilo consigo mesma devido à sua saúde mental debilitada. No entanto, durante as investigações, foi descoberto que a Giovanna tinha sido vítima de um crime. Um crime que girava em torno de uma herança de mais de R$ 1 milhão que o pai dela havia deixado para ela. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Giovanna Rocha, um caso que aconteceu na cidade de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Pessoal, esse caso é bem recente, ele aconteceu faz pouco tempo e ele teve uma grande repercussão lá em BH. Eu particularmente achei esse caso muito surreal, muito absurdo. Vocês vão entender do que eu estou falando. Então eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para entender essa história. E se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. E se possível, hype esse vídeo, que tem me ajudado bastante, pessoal. Os meus vídeos estão indo muito bem, tá? Graças a vocês que estão me ajudando. Então o hype é uma ferramenta muito boa aqui do YouTube. No mais é isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Giovanna Neves Santana Rocha nasceu por volta do ano de 2003 ou 2004. Na época dos fatos, ela tinha 22 anos e morava em Belo Horizonte, no bairro Savassi, uma região nobre e movimentada da capital mineira. Ela era estudante de psicologia e, segundo relatos de quem a conhecia, sonhava em ajudar as pessoas, especialmente no campo da saúde mental. Uma ironia dolorosa, pois ela própria lidava com desafios emocionais, incluindo um histórico de saúde mental complicado, que seria mencionado mais tarde na investigação. A Giovanna havia passado por perdas recentes e significativas. Seu pai faleceu em julho de 2025, algo que a deixou muito triste e abalada, e também muito fragilizada mentalmente. Além disso, ela também havia terminado um relacionamento no mesmo ano da morte do seu pai, algo que prejudicou ainda mais a sua condição mental. Por volta de outubro de 2025, a Giovanna ela conheceu um homem de 45 anos chamado Adalto Martins Gomes, através de um aplicativo de relacionamentos. O Adalto ele é formado em engenharia e servidor público federal vinculado ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Ele já havia se casado anos antes com outra mulher com quem possui 4 filhos. Apesar dele ter se separado, no papel consta que ele ainda é casado. Ele sempre se apresentava como um homem totalmente separado, embora a separação nunca tenha sido formalizada. Em pouco tempo, o relacionamento de Giovanna e Adalto evoluiu rapidamente. De acordo com fontes, com poucas semanas de namoro, o Adalton começou a levar os seus pertences para o apartamento da Giovanna e passou a morar com ela. Ele fez isso sem um convite formal da Giovanna. Ele apenas foi levando um pouco de roupa aqui e ali, escova de dentes e demais itens. Quando foi ver, ele já estava morando lá. Esse apartamento da Giovanna, pessoal, ele é uma herança que foi deixado pelo pai dela. Quando faleceu, o pai da Giovanna deixou para ela, esse apartamento que está localizado ali numa área nobre de Belo Horizonte e ele é avaliado em quase R$ 1 milhão. Se eu não me engano, o valor dele é 900 mil e pouco. E além desse apartamento, o pai dela deixou para ela também uma quantia aí de 200 mil reais. Uma parte desse dinheiro já havia sido depositado em uma das contas da Giovanna, segundo algumas fontes. Assim que praticamente se instalou no apartamento da jovem, o Adalton transferiu a conta de energia do imóvel para o nome dele. Logo depois, ele procurou o escritório de advocacia responsável pelo inventário e herança da Giovanna e sugeriu que o advogado que estava cuidando disso fosse trocado. José Eustáquio Alves Júnior, o advogado da família de Giovanna, chegou a falar em depoimento que o Adalton havia o procurado para tratar desse assunto e que ele achou essa decisão um tanto quanto estranha, já que isso partiu do Adalton e não da Giovanna. Amigas próximas da Giovanna relataram que o relacionamento dos dois era muito intenso e muito rápido.
e que o Adalton assumiu rapidamente um papel central na vida da jovem, inclusive se envolvendo em questões administrativas relacionadas à herança que o pai dela havia deixado para ela. Essas mesmas amigas e até alguns familiares relataram que a Giovanna mudou de comportamento após o início da relação. Ela começou a se afastar dos amigos e também dos familiares. Não saía mais como antes e passou a se vestir de forma diferente. Ela também apresentou forte dependência psicológica e vulnerabilidade emocional em relação a Dalton. No dia 9 de fevereiro de 2026, a Giovanna foi encontrada morta dentro do seu apartamento no bairro Savassi. O corpo foi descoberto por Ludmila Aparecida Dias. A Ludmila, ela é uma amiga de muitos anos da Giovanna, e nesse dia as duas tinham combinado de almoçar juntas, mas a Giovanna não compareceu ao local combinado. Com isso, a Ludmila tentou ligar e também enviou diversas mensagens para a jovem que não deu nenhuma resposta. Estranhando o silêncio da amiga após várias mensagens não respondidas, a Ludmila decidiu ir até o apartamento da Giovanna para ver se estava tudo bem. Como ela era muito amiga da jovem, ela tinha a chave do imóvel e assim conseguiu entrar no local. Lá dentro, próximo ao corpo, haviam várias caixas de medicamentos espalhadas, o que, somado ao histórico de saúde mental da Giovanna, inicialmente levou as autoridades a acreditarem que ela havia desistido. O Adalton, que havia estado com a Giovanna todos os dias anteriores, já que ele morava no apartamento, relatou ter saído pela manhã por volta das 6h30. Ele disse que, quando saiu, deixou a Giovanna dormindo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que ele deixa o prédio por volta das 6h30. O Adalton foi a última pessoa a ser vista com a Giovanna e também a última pessoa a vê-la com vida. Horas depois da descoberta do corpo, ele enviou mensagens e também áudios para amigos e familiares da Giovanna. Em um áudio que ele enviou para um amigo, ele chegou a chorar e disse sentir uma dor tão grande que dói a alma. Nesse mesmo áudio, ele relatou que a Giovanna teria ingerido cerca de 7 cartelas de morfina com bebida alcoólica e afirmou que havia dormido ao lado dela. Eu vou colocar esse áudio aqui para vocês, pessoal, que nele o Adalton fala mais algumas coisas que vão ser importantes aqui, né, para o entendimento dessa história. Eu acabei morando com essa menina. Essa menina tinha 22 anos, cara. Linda, maravilhosa, dos olhos verdes, cara, delicada, sabe? Uma simpatia de pessoa, leve, sabe? A pessoa mais maravilhosa do mundo. E aí ela tinha um problema sério, porque ela já tinha tendências né? Mas foi agravado com o fato do pai dela ter morrido, se frustrou muito com isso e tal, e por mais que eu tivesse uma vida plena com ela, a gente ria, viajava e se divertia e sempre estava junto, fazendo assim, não sei o que e tal, ela tinha dores, ela tinha sofrimentos tão intensos que era quase que impossível de frear. Ela, em alguns momentos, ela podia ficar chateada e do mesmo jeito que fez agora, ela foi escondida, pegou os comprimidos de morfina, pegou umas 7 cartelas de morfina, tomou eles todos, pegou as cartelas, escondeu elas de mim, entendeu? Foi lá e tomou bebida por cima, né, e tal. Eu só vi as garrafas lá de bebida. Quando eu fui ver, ela tava tonta, não sei o que, vomitou. Aí eu achei que ela tava passando mal por conta da bebida, que eu falei com ela, ainda briguei com ela ainda. Aí ela veio pra cama, falei, vem cá, amor, deita então, vem cá, você tá passando mal, deita aqui. Aí ela virou pra mim e falou assim, ô meu amor, você sabe que eu te amo? Eu falei assim, eu sei, amor, você me ama, eu sei, eu também te amo. Aí eu falei assim, você tá carente? Deixa eu deitar aqui com você, eu vou dormir com você de conchinha. Aí eu fui deitar e dormi com ela. No meio da noite, né, eu acordei meio com... porque eu fico incomodado com a posição e fui pro meio da cama e dormi. No dia seguinte, era o meu primeiro dia de trabalho. Era a volta das férias. Eu saí de casa de mansinho pelo cantinho da cama para não acordar ela, porque como ela tinha passado mal, ia começar a estudar de noite,
O horário dela ia ser um pouco diferente do meu, ela ia acordar um pouco mais tarde. Eu fui pro cantinho da cama devagarzinho, de passinho por passinho para não acordar, puxei a porta devagarzinho, o meu telefone estava despertando na sala, eu fui lá, desliguei o telefone, minha roupa já estava do lado de fora no outro quarto, coloquei a roupa e tal. Eu ainda só abri a portinha assim, vi ela assim rapidinho, fechei a porta e fui embora. Mandando as mensagens para ela e tal, ela não respondia, eu achei que ela estava dormindo. Passou bastante tempo, ela não respondia. Aí a amiga dela também, que mandou mensagem para ela, não respondeu, também achou estranho. E como ela tem a chave, ela veio para cá, né? Depois de meio-dia, lá para as 2 horas da tarde, porque ela não respondeu meio-dia, porque até aí, né, tava complicado. E aí, assim, como ela veio para cá, ela abriu a porta aqui, foi lá no quarto, aí ela tava lá, né, vamos dizer assim, desmaiada na cama, né, ela tentou ainda acordar ela, balançou ela e tal, e não conseguia acordar, tentava acordar ela, não conseguia acordar ela, e aí ela ligou pro SAMU, desceu lá embaixo, chamou as pessoas para ajudar e tal, e aí o SAMU, quando chegou aqui, o SAMU não tentou nem reanimar, ela já tinha um tempo. Talvez quando eu saí da cama, ela podia ainda estar viva, mas quase morrendo, então ela já podia estar até morta, entendeu? Eu não vi, cara, não sabia. É uma dor, cara, é uma dor tão grande que dói até a alma. Não tem chave de braço, não tem instrumento que resolva. Eu tô aqui no apartamento vazio. Ela não tá aqui, não. Oh, meu Deus. Desculpa, né? Além desse áudio que o Adalton enviou para o amigo, ele enviou alguns áudios para algumas amigas da Giovanna de forma insistente e, segundo elas, até intimidatória, pedindo ajuda para comprovar que ele e a Giovanna tinham uma união estável. Ele pediu para uma dessas amigas para que ela escrevesse uma carta ou um e-mail narrando alguma coisa a respeito da convivência dele e da Giovanna, afirmando que ele pagava as contas, viviam juntos e etc. Em uma dessas mensagens, ele disse o seguinte: queria mostrar que a Giovanna foi amada, queria fazer uma união estável para ela saber que foi amada. Depois, o Adalton ficou mais insistente. Ele passou a cobrar o texto e começou a ditar como esse texto deveria ser escrito. Em uma das conversas que essa amiga da Giovanna teve com o Adalton, ele teria dito o seguinte: a casa era minha sim porque eu estava aqui com a Giovanna. Eu vou atrás do apartamento porque eu quero o apartamento para mim. Quero o dinheiro para mim. Apenas 2 dias após o falecimento da Giovanna, o Adalton ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. Bom, eu creio que ficou bem claro para vocês que o Adalton estava tentando de todas as formas mostrar que ele e a Giovanna tinham uma união estável, mesmo que eles tenham se relacionado apenas por 4 meses. Já no início das investigações, a polícia começou a desconfiar do Adalton devido a algumas contradições dele a respeito dos eventos do dia em que a Giovanna foi encontrada sem vida. Para a Ludmila, a amiga que encontrou o corpo da Giovanna no apartamento, o Adalton disse que, na noite anterior, a Giovanna tinha bebido demais, passado mal e pediu para dormir com ele de conchinha falando que amava ele. O Adalton disse que, no dia seguinte, a Giovanna teria amanhecido morta e ele nem percebeu, saindo do apartamento para trabalhar sem saber que a jovem tinha falecido. Já para outras amigas, o Adalton disse que a Giovanna não tinha bebido nada ou bebido pouco. E já para várias pessoas, o Adalton disse que a Giovanna teria falecido nos braços dele, algo que não fazia o menor sentido, já que a primeira pessoa a encontrar a Giovanna sem vida foi a Ludmila. Todas essas contradições em sua versão dos fatos daquele dia mostravam que o Adalton claramente não estava falando a verdade sobre o que realmente aconteceu. Além disso, as atitudes dele após o falecimento da Giovanna não condiziam em nada com as de alguém que está em luto. Ele permaneceu no apartamento e agia como se o imóvel pertencesse a ele, chegando até a impedir a entrada dos familiares da Giovanna no local. E olha só,
a mãe da Giovanna, que tinha uma chave reserva do apartamento, entrou no local junto com o advogado. De acordo com fontes, a mãe da jovem teria entrado no imóvel para pegar alguns itens que pertenciam a Giovanna e que o Adalton não queria devolver. Isso teria ocorrido no dia 24 de fevereiro, 15 dias após o falecimento da Giovanna. Pelo que consta nas reportagens, o Adalton não estava no apartamento nessa hora, e quando ele chegou no local, a mãe da Giovanna já tinha saído de lá e levado algumas coisas da filha. Com isso, o Adalton foi até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência por invasão e depois processou a mãe da Giovanna. Ele alegou que não autorizou a entrada, que havia comunicado previamente à portaria que ninguém poderia entrar durante a sua ausência e que foram levados dinheiro, aparelhos eletrônicos e documentos pessoais da Giovanna. Vizinhos que moram no mesmo prédio relataram que poucos dias após a Giovanna ter sido encontrada sem vida no imóvel, o Adalton levou outras mulheres até o local. Então assim, o Adalton estava tentando de todas as formas provar que tinha uma união estável com a Giovanna com o único objetivo de ficar com a herança dela, como eu já falei aqui. E ele nem ficou de luto de acordo com os relatos de algumas testemunhas. Bom, o Adalton ele ficou morando sozinho ali no apartamento por cerca de 3 meses e meio desde o falecimento da Giovanna. Quando o laudo da autópsia feita no corpo da Giovanna ficou pronto, veio a reviravolta no caso. O laudo apontou que a Giovanna ela não faleceu por uma intoxicação de medicamentos como todos acreditavam inicialmente, mas sim por asfixia mecânica por sufocação direta. E isso indicava que a jovem, de apenas 22 anos, havia sido vítima de um crime. Ainda de acordo com o laudo, a Giovanna teve seu nariz e boca tampados. Isso foi feito com as mãos ou com um travesseiro. Bom, somando esse laudo, mais as atitudes e contradições do Adalton, no dia 15 de fevereiro de 2026, foi decretada a prisão preventiva dele. O Adalton foi preso no apartamento da Giovanna, que ele praticamente usurpou e estava vivendo desde o falecimento dela. Ele não resistiu à prisão e preferiu se manter em silêncio durante todo o tempo, inclusive durante o seu interrogatório. Os investigadores que participaram das investigações e, consequentemente, da prisão do Adalton, disseram que ele é um homem inteligente, detalhista e manipulador. Até o momento da gravação deste vídeo, a Polícia Civil de Minas Gerais ainda não concluiu o inquérito. Então, as investigações seguem em andamento e o Adalton continua preso preventivamente, enquanto o caso é apurado como feminicídio. Seguindo todas as provas, evidências e depoimentos que foram coletados durante as investigações, tudo leva a crer que o Adalton tirou a vida da Giovanna de forma totalmente planejada com o objetivo de ficar com a herança dela. Ele teria manipulado toda a cena ali para parecer que foi a própria Giovanna quem fez isso com ela mesma. De acordo com as leis brasileiras, se o Adalton for condenado pelo crime, ele pode pegar até 40 anos de prisão. A família e amigos da Giovanna esperam que a justiça seja feita e que o Adalton não saia da prisão tão cedo. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do meu conteúdo, eu peço por gentileza que hype esse vídeo, que como eu disse no começo do vídeo, isso me ajuda demais aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final, um grande abraço e até a próxima.